Seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal. Para mim é um grande prazer estar com você. E mais ainda para esta dica do doutor, que foi uma dica do doutor que me foi solicitado por pessoas que assistem o canal, que é falar um pouquinho sobre epilepsia, que é um mal que atinge 1% da população mundial e que tem inúmeras causas e que é uma coisa que é envolta em muita superstição, em muita... alguns dizem, por exemplo, graças a Deus isso está acabando, tá? Mas alguns dizem que a baba da pessoa que está em convulsão faz com que o outro tenha convulsão. Isso é uma coisa absolutamente sem cabimento, tá certo? Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Porém, primeiro, por favor, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, porque isso fortalece muito o nosso canal, tá? Caso você toque no sininho, você vai receber notificações de que já está chegando vídeo novo. E clique no curtir, porque aí eu e o Tiago, que é o meu sobrinho que ajuda aqui, podemos saber quais são as preferências das pessoas, tá bom? Quanto mais curtida, mais as pessoas me dizem e nos dizem das preferências, tá bom? Muito bem. A epilepsia, dito de uma forma bem simplificada, é um distúrbio elétrico do cérebro. O nosso cérebro, as células cerebrais, são chamadas de neurônios. Os neurônios, eles se conectam uns com os outros através de impulsos elétricos. Isso é interessante, né? Impulsos elétricos mesmo. E aí, estes impulsos elétricos, eles têm uma certa sequência e uma certa intensidade. Quando ocorre algo como uma grande tempestade cerebral, pode acontecer que a gente desenvolva contrações muito intensas, que são a mais típica da epilepsia, que é a contração chamada de tônico-clônicas. Quer dizer, elas fazem assim e assim, fazem assim e assim, em quantidade muito rápida e, vulgarmente, o nome disso é convulsão. Existem possibilidades de uma pessoa ter convulsão e não ter uma epilepsia. Existem situações em que a pessoa entra em convulsão, mas a epilepsia é a principal causa de convulsão e existem formas de epilepsia que não têm convulsão, né? Por exemplo, existem casos de pessoas que têm uma coisa chamada ausência. Ela simplesmente fica fora do ar por alguns segundos e depois volta como se nada tivesse acontecido. O que é uma coisa extremamente perigosa, porque se a pessoa estiver dirigindo, por exemplo, ela pode dar uma batida, tá certo? Por causa disso, né? Então, a epilepsia é uma doença muito antiga, muito falada, e para nós que trabalhamos com medicina natural, a gente procura tratar da forma mais natural possível, porém, nós reconhecemos o maravilhoso valor das substâncias anticonvulsivantes. Quer dizer, são as substâncias mais usadas no caso de epilepsia. Antes de continuar, eu quero contar um caso de uma situação, né? De um sujeito que me procurou. Já aconteceram 2 casos desses comigo. Eram pessoas que nunca tinham tido epilepsia e já na vida adulta, de repente, começaram a ter epilepsia. Eu procurei discernir as causas, entende? Como, por exemplo, problemas de parto, que é uma causa relativamente frequente, né? Anóxia perinatal, a criança nasce e antes de nascer, ou depois de nascer, ou durante o ato de nascer, tem dificuldade de respirar, tem baixa oxigenação cerebral. Quando isso é mais acentuado, pode provocar certas lesões e isso faz com que fique susceptível, não obrigatoriamente, mas susceptível a ter convulsões, tá certo? Ou, dito de outra maneira, epilepsia. Só que essas pessoas nunca tiveram e não tiveram história desse tipo de coisa. Mas existem também situações de tumor cerebral que pode provocar isso, certas doenças que acontecem na mulher gestante e que atingem a criança, como a infecção por citomegalovírus, olha o nome, meu Deus do céu. Então, assim, existem situações que podem levar a isso, tá bom? Não era o caso destas pessoas, mas elas apresentavam crises principalmente à noite. E esses 2 casos foi interessante porque quando foi feita a ressonância magnética, se constatou cisticercose. Nós sabemos que existe um verme chamado tênia,
que o povo chama de solitária. Tem diversas espécies de tênia que podem afligir aos seres humanos. Nós ficamos contaminados com tênia quando comemos uma carne que tem um desenvolvimento dos ovos da tênia. Os ovos da tênia são comidos pelo porco ou pelo gado de vacuno, mas mais frequente com o porco, e ele vai para qualquer área do corpo do porco. Na musculatura é mais frequente, e ele fica ali na musculatura. E ele faz umas bolas que o povo chama de pipoca. O nome dessas bolas é cisticerco. Quando a gente come aquele cisticerco, ele chega no nosso intestino e se desenvolve formando a tênia. Mas em algumas situações, nós fazemos o papel do porco ou do gado. A gente come alguma coisa contaminada com fezes humanas ou de animais que estão com a tênia. Pô, aí é fogo, né, pessoal? Aí a gente vai ter cisticercose. A gente vai ter no músculo as pipocas, que é fácil de tirar com pequena cirurgia, mas quando se instala no nosso cérebro, aí é realmente terrível. Aí é terrível porque a gente vai ter convulsões, tá bom? O tratamento não tem para onde correr, é alopático nestes casos. Aí não tem que fazer um tratamento para matar o cisticerco. Em alguns casos até é necessário uma cirurgia no cérebro, mas tudo bem. Quando uma pessoa me procura porque tem queixa de convulsão, a primeira coisa que eu digo é: não pare de usar a medicação que você está usando para não ter convulsão. Primeira coisa. Nós temos tido alguns efeitos interessantes com algumas coisas. Então, a alimentação reduz a quantidade de convulsão. O sono gostoso, porque existem muitas convulsões que acontecem durante a noite, mas porque a pessoa se alcaliniza mais durante a noite e fica um pouco mais susceptível. O que não quer dizer que a gente vai procurar coisas para se acidificar. É horrível se acidificar, porque desenvolve tudo quanto é as outras doenças, tá bom? Mas uma alimentação de boa qualidade é uma alimentação que reduz a possibilidade de ter convulsão, tá certo? Também, tratamentos hidroterapêuticos podem ajudar muito, 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 muito. Então, tratamento como banho genital, faixa úmida, entre outros, podem ajudar, banho vital, podem ajudar muito a pessoa. E eu peço a vocês que sigam o link, que tem uma aula no curso gratuito Medicina da Vida, aqui mesmo no canal, que se chama hidroterapia, e que vocês vão conhecer essa forma de tratamento, tá legal? Mas eu tive uma experiência tão interessante, duas experiências aqui no Capão. Um rapaz, há muitos anos atrás, eu estava recém-chegado no Capão, eu tinha uns 4 anos que eu estava aqui no Capão, 5 anos. Ele me procurou porque ele tinha convulsão, ele tinha epilepsia. O irmão dele tinha morrido de epilepsia porque tinha tido uma crise epiléptica dentro do rio. E aí morreu, afogado, né? E ele também tinha essas crises. E eu tratei ele, eu procurei fazer a alimentação e tudo, mas ele não fez assim a coisa mais perfeita da face da terra. Mas eu tratei com um floral de bar, Rescue Remedy. Ele nunca mais teve convulsão. Olha, pessoal, eu não estou dizendo que você abandone o anticonvulsivante para usar isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma experiência que aconteceu, que é pouco, precisava de muito mais experiências para poder dizer que é uma coisa científica, né? Mas também teve uma senhora que tinha convulsões regulares. Inclusive, esse rapaz ele parou de usar depois de algum tempo e nunca mais voltou a ter convulsão. Aqui tem uma senhora que ela tinha regularmente convulsão, e me procurou, e eu, antes de passar um anticonvulsivante, eu resolvi receitar o Rescue. E não é que essa mulher nunca mais teve convulsão, depois de algum tempo, ela parou de usar, voltou a ter, e aí eu disse, olha, não vamos parar não, vamos continuar usando. E ela continuou a usar e nunca mais teve convulsão. Aurel, Rescue é bom para epilepsia? Aparentemente tem o seu papel. Porém, precisamos de mais estudos para ter uma ideia mais clara. Tá legal? Então, vamos ver no futuro o que é que se pode dizer a respeito disso. Tá certo? É importante que a gente tenha claridade de que a gente não pode dizer que tem cura para a epilepsia. Não pode dizer isso, tá bom?
Eu não conheço nenhum caso de cura. Eu conheço um caso somente deste rapaz, que ele não teve mais crise. Porém, não sei, talvez ele esteja tendo crise de ausência, e como ele é homem nem sempre, ainda mais no interior, não gosta de ir para o médico, pode ser que não esteja sendo diagnosticado, tá certo? Mas o fato real é que ele não teve mais aquelas convulsões típicas, tá? Mas, lembre-se, o tratamento é continuado. Lembrando-se que, outro caso que aconteceu aqui, o rapaz tem ausência, crises de ausência, e ele usa um anticonvulsivante. E ficou legal. No entanto, depois de um bom tempo, ele começou a apresentar algumas lesões cutâneas. E eu fiz uma solicitação de dosagem de vitamina D, que se chama 25-hidroxivitamina D, que é um precursor da vitamina D. Não se dosa a vitamina D no sangue. E ele estava com a vitamina D muito baixa. Eu orientei ele para tomar um suplemento de vitamina D e ele ficou legal. Então, lembrem-se, os anticonvulsivantes, principalmente o fenobarbital, destrói a vitamina D. Então, a pessoa que usa deve estar sempre procurando ficar ao sol, com frequência e tal. Então, a pessoa que usa anticonvulsivante, principalmente o fenobarbital, deve procurar tomar sol para ter, assim, tranquilidade de produção de vitamina D ou, em certos casos, até tomar suplemento, tá bom? Então, um beijo no seu coração. Se você julgou útil, por favor, passe adiante, tá bom?